tarde. Boa tarde, Rose. Jucimara. Bem-vindos, pessoal. Estou tentando fixar o comentário aqui. Espera só um pouquinho. Pronto. Bem-vindos. Hoje o papo vai ser muito legal com um agrônomo e enólogo que manja muito de biodinamismo para a gente falar sobre esse tema que é até um pouco polêmico ainda no vinho nacional, sobre condições, tudo que pode, que não pode ser feito por aqui. Então é hora de esclarecer várias dúvidas. O Jefferson já chegou e a gente vai começar esse papo bem bacana. Olá! E aí, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Que vista, hein? Ah, te falei que a vista era bonita aqui, hein? Hoje o dia está colaborando. Pessoal, a gente escolheu esse horário exatamente pelo tema, porque é impossível falar de algo tão ligado à natureza e a toda a nossa existência sem ter um cenário como esse que o Jefferson está atrás. Por isso, do horário da live, teve um pessoal que falou, mas às 2 da tarde sim, para mostrar essa parte tão linda. Jefferson, bem-vindo. Muito obrigado. Prazer te receber aqui. Você sabe que eu sou fã do seu trabalho e da Sandra também. E a The Wine School tem feito essa sequência de lives que eu tenho certeza que vai continuar ainda por muito tempo, com o intuito de levar aos alunos, aos nossos seguidores, um pouco de conhecimento agregado, além dos cursos de certificação internacional que a gente já oferece, mas também de abordar temáticas que tragam uma visão um pouco mais ampla do vinho, apresentando grandes profissionais também a quem não tem a oportunidade de conhecê-los. Então é um prazer enorme te receber aqui. Antes da gente começar, eu queria só dar um recado para o pessoal que está entrando. Sim, com certeza. Quem tiver perguntas pode ir enviando, que eu vou anotando para passar para o Jefferson. E a gente está lançando hoje uma sequência de webinars que vai começar na próxima segunda, dia 20, pelo YouTube. É necessária a realização de inscrição prévia para participação. O tema são os vinhos de Jerez. Serão 3 aulas, dia 20, 22 e 24, às 17 horas, com participações especiais de produtores, do presidente do Conselho de Jerez e de um dos sommeliers mais premiados da Espanha, especializado em Jerez também. Super bacana e vocês vão conseguir aprender um pouco com a gente. Tem certificado de participação. É só olhar no link da bio que tem ali, Semana do Jerez, vocês se inscrevem gratuitamente por lá. Meu áudio está muito baixo, espera um pouquinho. Está um pouquinho baixo, sim. Monte. Agora... acho que estava desconectado meu fone aqui. Desculpa, gente. Eu tentei... então, de novo. Desculpa. Recado de novo, então, no link na bio, Semana do Jerez, começando na segunda-feira. Faça inscrição gratuita para participação. Convidados especiais, tem tudo lá. Vou começar, então. O Jefferson é um agrônomo e enólogo especializado em biodinamismo. Recebi um monte de perguntas quando comecei a anunciar a live sobre o que é o biodinamismo, de onde vem, do que se alimenta, como diz o Bernardo, para onde vão. E a gente ouve falar sobre as técnicas de vinificação, de cultivo, que levam em consideração toda essa sistemática do biodinamismo, mas compreende muito pouco a respeito deles. Então, eu queria, Jefferson, que você começasse se apresentando, se você quiser falar um pouquinho do seu currículo, e depois já falasse em definição o que é o biodinamismo e contasse um pouquinho a história de tudo isso para a gente. Então tá, eu sou agrônomo, eu me formei em Porto Alegre em 90, tá? Aí depois eu fui estudar viticultura e enologia na Itália, voltei para o Brasil, trabalhei 10 anos, 11 anos numa multinacional, vendendo exatamente insumos para a indústria do setor do vinho, e conheci muita gente no Brasil justamente em função disso. E faz 6 anos que eu comecei a estudar biodinâmica, tentei fazer isso do ponto de vista como autodidata, mas foi muito difícil, porque
a literatura que a gente tem no Brasil, infelizmente, não está com uma tradução muito boa. Então, tem alguns errinhos. E é difícil de entender porque tem muita filosofia envolvida na linguagem do Rudolf Steiner, né? E com erro de tradução ficou terrível. E aí fui para Botucatu, que é onde tem o Instituto Elo, onde eu me formei. Tive a felicidade de estudar na turma 58, que foi uma turma muito legal. A gente juntou gente do Brasil inteiro e foi, vamos dizer assim, especial. E aí, o mais interessante de tudo é porque, vamos dizer assim, por ter tido uma formação de agrônomo da velha guarda, totalmente química, tá? O que aconteceu é que, quando eu cheguei lá em Botucatu, eu estava com uma expectativa muito de querer entender o que eu troco do orgânico para ser biodinâmico, que produto eu vou usar, quando eu vou usar, que dose eu vou usar. E aí começou a dar um nó no cérebro, porque a gente começa a ver que quando a gente trabalha com energia, com a vitalidade e a biodinâmica, o que a gente está defendendo é o quê? É que a gente consiga equilibrar o solo, principalmente, equilibrar o ambiente e encarar uma propriedade não simplesmente como um monocultivo, como muito se faz ainda hoje nos vinhedos, né? Então, o que a gente conseguiu, que eu aprendi com essa história toda da biodinâmica, que é importantíssimo a gente entender o território onde a gente está tentando inserir esse processo e ter, vamos dizer assim, a humildade de entender que o ser humano é uma peça desse circuito e não é a peça mais importante. Ela é importante, sim, mas dentro do contexto, a própria quarentena está nos dando um monte de lições que a gente não imaginava que, de repente, pudesse ficar paradão dentro de casa e a vida dos animais normais acontecendo do lado de fora, entendeu? É um recado, né? A gente falou disso mesmo. Né? Então, vamos dizer assim, o que o Steiner, que foi, vamos dizer assim, quem apresentou a biodinâmica, e estou falando uma coisa muito recente, em 1924 foram feitas as conferências na Suíça, onde ele fez a apresentação do princípio da biodinâmica. Se nós formos analisar, vamos dizer assim, o que ele estava preconizando, preconizando o quê? Que a gente voltasse a estudar ou perceber e sentir os movimentos naturais que acontecem durante as estações, né? Respeitar o outono, o inverno, que é o período de repouso, que a planta, normalmente ela diminui todo o crescimento expansivo dela, né? Lógico, com exceção das plantas que crescem no inverno, né? E está focada justamente em interiorizar essa energia boa para o solo, aumentar a vitalidade e tudo. E para quê? Para que quando chegue a primavera e depois no verão, todo esse trabalho que foi feito de vitalidade se expresse depois no que nós vamos colher, que são as frutas, né? Então é um processo, vamos dizer assim, de parar, estudar, observar. De uma hora para outra eu voltei às minhas aulas de jardim de infância, modelar com argila, pintura, fazer desenhos com grafite, parar, observar uma planta, fazer um estudo fenomenológico dessa planta para ver o que acontece desde o momento que ela começa a brotar até o momento que dá um fruto. Então são coisas assim, a gente precisa parar um pouco, observar e aplicar isso de forma mais prática, vamos dizer assim, né? E você falou do Steiner, as pessoas acham que ele criou essa técnica. Na verdade, ele trouxe o estudo sobre essa observação de séculos de povos que já faziam isso, que já aplicavam essas técnicas observando o universo em geral, como a vida se comportava, né? Sim, ele se baseou muito nos estudos de Goethe também, né? De observação. Mas, na verdade, a gente chega à conclusão que ele era uma pessoa que estava muito além da época dele, entendeu? Quer dizer, assim, era uma pessoa iluminada, que tinha uma visão muito grande em relação a vários setores. A gente está falando aqui da biodinâmica, mas não dá para esquecer da medicina antroposófica, da parte da ciência, as escolas Waldorf no mundo inteiro. Quer dizer, é todo um contexto de que o ser humano ele precisa entender a si próprio, valorizar cada passo, vamos dizer assim, do que acontece ao entorno dele, né? Mas a biodinâmica realmente, se for ver, pena que ele morreu logo depois, então
muita coisa, vamos dizer assim, se ele tivesse vivo, teria tido um ritmo muito mais rápido de aceitação, né? E me fala uma coisa, com relação a essa compreensão do biodinamismo, me parece que até esse período é importante para isso, porque nós estamos um pouco mais introspectivos, olhando um pouco o que está acontecendo, assim, à distância, observando mais, porque estamos tendo tempo de ficar trancado dentro de casa, digamos assim, né? E aí me chamou muita atenção a questão do calendário biodinâmico, que eu conheço um pouco, tenho observado mesmo sem conhecer muito a técnica, mas com relação ao que eu faço dentro da minha casa. E eu queria que você explicasse um pouquinho, já que hoje é um dia fruta, né? Explica um pouquinho sobre tudo isso. Inclusive, eu estou com ele aqui, não dá para enxergar porque aparece ao contrário, né? Eu uso o calendário do Biodinâmica do Brasil, mas eu também prefiro focar no calendário da Argentina, porque o professor René Piamonte, que foi meu professor lá em Botucatu, ele edita esse calendário para os países de língua espanhola e tem algumas informações a mais que aparecem no calendário brasileiro. Mas, por exemplo, para a gente começar a entender, a cada 3 dias, 2, 3 dias, a Lua está na frente de uma constelação do céu. Então, por exemplo, hoje, ela está, dia 14, ela está bem no centro da constelação de Áries, que é calor, que está relacionado à fruta. Então, nós estamos, nesse momento, dentro de um período que a gente chama de descendência da Lua. A cada 14 dias, a Lua reproduz o que em 6 meses o Sol faz entre o outono e o inverno, que seria a descendência da Lua, que na prática é que a Lua faz uma trajetória bem curta no céu, ela aparece poucas horas por dia, assim como no inverno e no outono o Sol também aparece muito pouco no outono e no inverno, poucas horas de luz no caso, né? Sim. Então, nesse período da descendência, que a gente está nesse momento aqui, a seiva da planta, ela está mais concentrada no solo. E por estar mais concentrada no solo, significa que tem muito menos evapotranspiração, tem muito menos seiva circulando na parte de cima, e é o período ideal para quê? Para a gente trabalhar com tudo que diz respeito ao solo. Então, transplantar as mudas, fazer o corte, a poda de inverno. Então, as parreiras elas vão ter uma perda muito menor de seiva. Então, nesses 14 dias, a Lua está na descendência e está fazendo a função do outono e o inverno. Passou esses 14 dias, né, o que acontece é que a Lua entra numa fase de ascendência. E nesse período de ascendência, a seiva ela tende a circular mais na parte superior, para cima da Terra. Então é o período ideal para quê? Para a gente trabalhar com enxertia, para a gente colher as uvas, se nós quisermos fazer ter uma uva mais suculenta, com maior quantidade de mosto, maior rendimento. Se, por exemplo, eu quiser fazer um vinho de uva passa, eu vou fazer o contrário, eu vou colher essa uva no período que eu tenho menos água na circulação da parte aérea. E concentrar mais. Então, o que acontece? Então, como eu comentei contigo, a cada 3, 4 dias ela está na frente de uma lua, e a Lua na frente de uma constelação, ela pode estar ou na frente de uma constelação de terra, que é raiz, ou na frente de uma constelação de água, que é folha, ou na frente de uma constelação de ar ou luz, que é flor, ou na frente de uma constelação de calor, que é fruta. Então, se nós quisermos, vamos dizer assim, dentro de um projeto pequeno como a gente está falando aqui, o projeto nós estamos na Monte Astral, aqui em Farroupilha, mas está dentro da denominação de origem Pinto Bandeira. Eles têm 2,7 hectares, que foi implantado em 2018. Essa parte desse que está atrás de mim aqui é o vinhedo que foi plantado em 2018. Uma outra parte está aqui em cima, está em 2019. A gente consegue, com um vinhedo relativamente pequeno, organizar toda a programação agrícola em função do calendário astronômico. Que é para quê? Porque a Lua estando na frente de uma constelação específica, tipo Leão, ou mesmo Áries, que é calor, se eu fizer a poda nesse período, eu estou dando informação para essa planta que ela vai ter, vamos dizer assim, um estímulo muito mais favorável a frutificar melhor e produzir frutos de melhor qualidade. Se nós pensarmos o que tem de diferente entre um orgânico e um biodinâmico, a gente tem que partir do princípio que legalmente, né,
O Ministério da Agricultura do Brasil determina que um vinho biodinâmico tem que ser orgânico. Então já parte do princípio de ser orgânico. E por ser orgânico, nós vamos estar trabalhando com normas bastante restritivas em relação a não usar adubo químico, a não usar fungicidas, inseticidas sintéticos. A adubação tem que ser sempre feita utilizando ou adubação orgânica, ou pó de rocha, ou rocha moída, ou fosfato natural, tudo material que não teve nenhum processo químico, vamos dizer assim, envolvido nesse processo. E, então, o vinho biodinâmico, a uva biodinâmica, desculpa, depois não vou falar no vinho para não fazer confusão, mas a uva biodinâmica, o que ela diferencia do orgânico é que, além de seguir as regras do orgânico, ela obrigatoriamente precisa fazer o uso dos preparados biodinâmicos. Então, uma vez por ano, pelo menos o chifre esterco, que é o preparado 500, e uma vez por ano, pelo menos o preparado 501, que é o chifre sílica. Depois eu acho que você vai fazer algumas perguntas e depois eu explico exatamente o que é isso. E eu ia te perguntar, essas práticas são muito rigorosas ou tem alguma coisa que difere de lugar para lugar? Práticas que são adaptáveis ao lugar de aplicação, ao tipo de cultura? Como é que funciona isso? Seguem, na verdade, nunca sejam rigorosas, mas elas seguem os princípios internacionais da Demeter, né? que é a associação, a entidade que faz com que certificação seja dada para a biodinâmica. Então, por exemplo, quando a gente fala em chifre esterco, como ela foi traduzida para o português, né, para facilitar que um italiano consiga entender o que nós estamos falando, o chifre esterco é codificado como um código 500. Então, preparado 500, em qualquer lugar do mundo, é o chifre esterco. O chifre sílica vai ser o 501. Depois, a valeriana vai ser o 507. O chá de cavalinho vai ser o 508. Então, do ponto de vista das coisas, não existe, vamos dizer assim, um rigor. Não é difícil. São regras internacionais que são respeitadas aqui no Brasil. O que eu te digo... Não, por favor. Não, Le Copan aqui está perguntando se o 500 e o 501 são obrigatórios. São obrigatórios. Então, mas eu posso daí, não é em quantidade, ou por exemplo, a aplicação é necessária, mas eu vou moldando isso conforme a minha realidade. Vamos lá. A legislação determina que tu use pelo menos 300 gramas por ano de preparado 500 e 4 gramas a 5 gramas do preparado 501 por hectare. Tudo doses muito pequenas, são doses homeopáticas. Mas a gente usa o preparado não porque é obrigatório pelo Ministério da Agricultura, porque é fundamental o uso do preparado 500 para trazer e equilibrar as forças terrestres, para permitir que a planta ela cresça com raízes mais profundamente, com um sistema radicular mais abrangente, em maior quantidade, que a planta fique literalmente mais ligada com a terra. Então a gente usa o 500 para isso. E quando a gente usa o 500, o grande benefício dele é que ele está atraindo forças para que a fauna que está no solo, a minhoca, os vermes, os insetos, eles voltem ali para dentro, se o solo tivesse já eventualmente desequilibrado. Então, tem a necessidade legal? Tem. Tu me fizeste uma pergunta se cada região tem alguma adaptação ou não. Tem. Sim, porque a minha preocupação é sempre que a gente, quando fala de vinho, e principalmente de Serra Gaúcha, fala muito do problema da umidade. Então, eu imagino que um protocolo que se aplique numa região muito seca não seja o mesmo que se aplique aí, apesar de ter um regulamento internacional mapeando tudo isso, né? É só uma coisinha, o Elvésio está perguntando dos preparos. Depois você pode recomendar algum lugar onde tenha material para a gente buscar com certeza. Isso, né? Aqui não vai dar tempo, Elvésio, da gente passar receita do preparo 500. A gente pode fazer uma outra live, mas daí ele pode indicar alguns lugares para a gente procurar esse Não, até para aproveitar, já falo agora, mas de onde encontra, tá? Então, tem a Associação Biodinâmica em Botucatu, vende os preparados para o Brasil inteiro. Quem está no sul do Brasil tem ou a BDSul, que é a Associação Biodinâmica do Sul, ou mesmo o Volkmann, que é um dos produtores de arroz biodinâmico maravilhosos que nós temos, um dos pioneiros da biodinâmica no Rio Grande do Sul. O Volkmann vende todos os preparados. Então, uma coisa importante a gente está usando doses homeopáticas, doses muito pequenas. A gente precisa
transferir essa energia do preparado para a água que a gente está, vamos dizer assim, dinamizando, que nada mais é que a dinamização é pegar uma água morna, e não é quente, é uma água morna, de boa qualidade, de preferência uma água de fonte ou uma água da chuva, e aí coloca lá a dose de 300 gramas ou de 150 gramas de preparado 500, 1 hora a gente mexe fazendo oscilações, gira para um lado, depois gira para o outro, depois eu posso botar uns vídeos e tu colocar no canal para o pessoal entender. Ótimo. E feito isso, vai fazer a aplicação em gotas grandes no vinhedo ou na área, na horta, onde você quiser fazer. O 500, por ser um preparado que ele está direcionado ao solo, ele é feito sempre à tarde e aplicado quando o sol já está de pino, no final da tarde. Tá? Então, ele tem que ser aplicado à tarde. O preparado 501, que é o preparado da luz, que é o preparado de quartzo, né, o quartzo moído, a gente começa a fazer a dinamização ou a mistura dele com a água de madrugada, ainda umas 5 e pouco da manhã, e depois de 1 hora a gente coloca no pulverizador costal, ou se for uma propriedade maior, um trator, até um helicóptero, quem tiver condições de fazer, quer dizer, não existe restrições de tecnologia para usar a biodinâmica, tá? E faz a aplicação do 501 em gotas bem fininhas, de manhã cedo, com sol, porque o 501, a dose é tão pequenininha, a gente aplica 4 a 5 gramas por hectare, dependendo da altitude que a gente está e dependendo do objetivo que a gente está querendo, tá? E esse preparado, ele faz com que aumente a evapotranspiração das folhas e aumente a fotossíntese. E esse é o pulo do gato para responder a tua pergunta da região sul. Se nós, por exemplo, estivéssemos no Chile ou na Argentina, numa região seca, que tem muita força astral, ou seja, tem a energia solar, o ambiente é muito seco, muito árido, tem pouca força terrestre, lá no ambiente seco, eu tenho que aplicar muito mais o preparado 500 para trazer esse equilíbrio do excesso da astralidade que tem naquela região e aplica mais o 500. Aqui na Serra Gaúcha, eu aplico 1 vez, 2 no máximo por ano, o preparado 500, que é o chifre esterco, mas em contrapartida, faço 4 até 5 aplicações do 501, justamente para tirar essa água do circuito. Se eu quero eliminar a força da água, o excesso de água, que está muito presente, eu aumento a energia, a força astral. Então eu aplico mais o 501. Vai me interrompendo, porque eu falo demais. Um amigo aqui, acho que mendocino, pelo login dele, estava perguntando se já existe algum estudo falando dos efeitos da aplicação do 500 e 501 aqui na produção de uva do Brasil. Acho que está respondida essa questão. Tem. Para ter uma ideia, a primeira vez que eu fiz a aplicação, eu segui o protocolo da Itália, né? Porque por ter estudado lá, por ter amigos lá, e fiz a burrada e perdi a floração do Chardonnay justamente porque eu apliquei no momento errado. Era um vinhedo de altitude, um vinhedo de 1.300 metros de altitude. E aí, como tenho maior insolação e eu tinha que ter diminuído a dose, eu ter escapado dali. Então, tem que ter esse cuidado, mas a gente consegue tranquilamente ver que depois que a gente faz a aplicação do 501, principalmente, tá? A gente observa que em 1 ou 2 dias a tonalidade da folha muda. E a folha fica com um aspecto muito mais propensa a pegar a luz do sol. Ela aumenta a rigidez e aumenta a resistência. E isso é um das questões que a gente utiliza. O preparo, na verdade, provoca um estímulo, então. É um estímulo. Um estímulo para que ela se autoproteja, se beneficie e consiga fazer o trabalho dela normalmente de uma forma mais eficaz, né? E na prática, Kelly, o que acontece é que se eu aumento a fotossíntese com 501, do ponto de vista prático, a gente muda um pouquinho a morfologia da casca da uva. Ela tende a ficar com um pouco mais de pigmento vermelho, se for uma uva tinta, e um pouquinho mais grossa. Então, a gente observa que onde a gente entra com um preparado biodinâmico, o tomate, a uva, o arroz, vai acabar vindo com uma intensidade aromática, não digo que seja maior, mas mais, vamos dizer, mais autêntica, mais viva.
A gente trabalha com vitalidade. O alimento biodinâmico é um alimento que a gente está se nutrindo de um alimento de uma energia vital maior do que o alimento que é, por exemplo, se tu pegares uma hortaliça que ficou em hidroponia, que ela não teve contato com o solo, ela é bonita, né? Ela está ali num ambiente totalmente controlado, ela tem a luz dela com controle, a temperatura controlada na estufa, a fertirrigação, ela entra no sistema de irrigação nas doses quimicamente perfeitas, mas ela não está ligada na terra, e essa planta, ela pode ser linda, mas ela vai ter uma energia diferente, uma energia menor em vitalidade do que uma alfacezinha que foi ali, de repente, não é tão bonita que nem aquela, mas que está num ambiente equilibrado, com bastante, vamos dizer assim, com bastante vitalidade ao redor, né? Tá, tem umas perguntas aqui do Gerson que são mais da parte de vinificação, já vou para lá, Tá. Jefferson. Perfeito. Gerson, bom, a questão da conversão dos vinhedos, eu sei que você faz várias assessorias, algumas, começando do começo realmente, de um solo, de um projeto como que você está aí no Monte Astral, se você quiser mostrar um pouco esses vinhedos mais de perto também, e outros que são de conversão, que eram vinhedos de práticas tradicionais. O que é mais complicado? Há a possibilidade dessa conversão gradativa? Isso é um processo lento? Explica um pouquinho para a gente. Tá, e eu vou inclusive aqui para a rua para... Eu não vou poder ir muito longe, porque senão o sinal da internet vai para o espaço. Então eu vou vir aqui e vou tentar pôr para fora aqui. Ó, vocês estão vendo aqui, ó? Então, esse aqui, no caso da Monte Astral, é um vinhedo que eu tive a felicidade de pegar do zero, literalmente, tá? Então, esse aqui era uma propriedade que na época, em 2018, nós encontramos ela com plantio de pêssego, tá? E nós, de 2018 mesmo, em cima do pêssego que existia, nós já aplicamos os preparados biodinâmicos. Lá no fundo, ó, não sei se vocês estão vendo, tem uma pilha grande de composto, tá? Bem escurona aqui no meio. Tá? A gente faz o uso da adubação orgânica, então faz a compostagem, aplica no vinhedo o composto, e aqui, não sei se eu vou conseguir, talvez eu não vá ficar falando porque vai cortar, mas eu vou explicar depois, né? Mas a gente tem aqui, ó, na linha de plantio, a gente fez todo um trabalho de fazer adubação verde de inverno. Então foram semeados 7 variedades de plantas, algumas leguminosas, outras plantas tipo aveia preta e aveia branca, cevada, centeio, né? Aqui eu quero mostrar para vocês um pouco do que é a ideia do organismo agrícola, né? Então, nós temos uma área que é um açude. Nesse açude aqui, está aparecendo lá no fundinho, vou ver se eu consigo aproximar. Ah, dá para aproximar assim, ó. Lá tem três gancinhos que nós estamos já trazendo o animal para dentro da propriedade. Então, nesse projeto aqui, eu trabalhei como se fosse uma página em branco, ou seja, eu tirei fora o monocultivo de pêssego e fiz a implantação do vinhedo lentamente usando os preparados. E aí o que a gente consegue com isso? Deixa eu voltar minha carinha para cá de volta e vou voltar para dentro. Porque tá frio hoje, de manhã tava 1 grau negativo. Não, e a inveja que eu tô aqui desse céu azul, desse ar livre, e eu aqui presa nesse apartamento. Ainda bem que eu tenho vinho, mas tá um dia maravilhoso. Daqui a pouco nós vamos tomar um vinho. Mas então, vamos lá. Entre reconversão e implantação, é bem mais difícil, tá, a gente conseguir fazer a reconversão de um vinhedo. Não é impossível, mas é mais difícil, tá? Por quê? Porque se o produtor teve lá 10, 15 anos de uso de herbicida, tá, o solo está muito degradado e vai precisar, no mínimo, 5 anos entre o início da entrada dos preparados biodinâmicos para conseguir uma certificação. Isso já é um pré-requisito que a própria certificadora coloca para dar tempo de, vamos dizer assim, desintoxicar o solo e reequilibrar o ambiente. Quando a gente parte do zero, de uma área nova, vamos dizer assim, é mais rápido o resultado. Por quê? Porque a gente já está partindo do princípio de usar mudas, no plantio delas, a gente pega essas raizinhas, coloca dentro do tricoderma, que é um fungo do bem, que ele vai lá, vamos dizer assim, melhorar a população dos fungos para evitar doenças de raízes.
O uso do preparado também aumenta a vitalidade do solo, essa planta vai crescer um pouco melhor. A gente, por exemplo, independente de ser conversão ou reconversão, a gente tem usado muita homeopatia agrícola. Eu queria... Explica isso, que você falou de homeopatia, eu adorei, e daí eu acho que essa questão é interessante, né? É como homeopatia de humano mesmo? É exatamente, o mesmo princípio, tá? Então, para você ter uma ideia, o que a gente tem feito é, como a gente não usa quantidades excessivas de calcário, e a uva, para que ela possa crescer bem as raízes, ela não pode ter alumínio excessivo no solo. Os solos aqui da Serra Gaúcha, eles são ácidos. Então, eles têm uma certa dificuldade de baixar essa quantidade de alumínio. E se o alumínio estiver ainda muito ativo, as raízes encontram uma fitotoxidese e não se desenvolve. Então, a gente está usando, por exemplo, uma homeopatia, que é a homeopatia 17, se chama Ferrum tartarium. Na hora que a gente faz o plantio, a gente mergulha essas raízes com um pouquinho de ferrum tartário e aplica também na área que tu vai plantar. E isso faz com que a fitotoxidez do alumínio seja minimizada. Esse é já um fato interessante. E doses muito baixas. Estamos falando de 5 ml de homeopatia por hectare. Entendeu? Você está falando dessas doses, por exemplo, para hectares, e são mínimas mesmo. Eu conseguiria apropriar as técnicas do biodinamismo numa vida doméstica, por exemplo, Lógico. Numa horta de casa? Existe essa possibilidade? Então, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, ó. Se fosse pensar da homeopatia, essa que eu estou falando, tá? Em vez de aplicar 5 ml por hectare, a recomendação mínima são 17 gotas, 15 a 17 gotas por aplicação. Então, eu vou lá, pegar a tua hortinha, vou botar 15 gotas da homeopatia na água, pulverizador que não teve veneno, e vou aplicar na horta. Então, tudo isso dá para aplicar desde um vaso na tua jardim, da tua casa, até uma propriedade de 1.000, 2.000 hectares. A biodinâmica ela não está restrita a uma hortinha ou um vinhedo de 1 hectare. Ela pode ser aplicada, existem projetos. Nós estivemos em 2018 na Itália, visitando só propriedades que trabalhavam com orgânico ou com biodinâmico, e é incrível, tem a Zonin, que é uma empresa gigante, uma das maiores empresas do mundo, tem hoje já uma propriedade biodinâmica na Toscana, em Banho de Gavorrano, e graças ao resultado daquela propriedade já tem quase 500 hectares de orgânicos dentro do grupo, então dá para a gente mudar, tá? Então a homeopatia dá para fazer em qualquer área, tá? Então eu falei dessa, mas por exemplo a gente usa, que eu acho que é mais importante para o vinhedo, que é a questão do míldio, que é míldio e da antracnose, do oídio. A gente fez um teste com uma homeopatia muito boa, que é a homeopatia 28, que é Mercurium tartarium. Foi o João Nabuco, que é um cara que mais me ajuda aí na história da biodinâmica, com a parte da homeopatia. Ele tem uma empresa especializada em homeopatia agrícola e está me dando um apoio enorme. A gente está estudando, pesquisando, vendo o que dá certo, às vezes não dá certo, eu tenho que mudar o protocolo, mas a gente fez o uso dessa homeopatia 2 vezes na semana com uma dose baixinha, de 5 ml por hectare. Daí dá um intervalo de uma semana, repete mais 2 vezes, e 15 dias depois, e a gente secou completamente o foco de míldio, sem usar nenhuma grama de cobre. Então, a força, por exemplo, que essa homeopatia tem, que é o mercúrio, ele serve para quê, no caso, essa homeopatia? Para reestruturar a parte interna da célula das plantas que estão desequilibradas. Então, se eu tenho a minha célula estabilizada e equilibrada, ela não adoece. Então, ela vai ficar mais resistente. Então, essa que é a jogada. Perfeito. O pessoal aqui da Fazenda Aracatu está perguntando uma coisa que eu acho bem importante a gente falar nesse momento. Porque está falando, inclusive, dessa autoproteção contra pragas normais dos vinhedos. Isso possibilita a utilização de pé franco? O que eu vou te dizer? Às vezes eu tenho que voltar atrás um pouquinho com o meu conceito de agrônomo convencional. Tá? Eu tenho um cliente em Santa Catarina que já está certificado orgânico em fase final de certificação Demeter, que a gente optou por fazer o plantio dos cavalos num primeiro momento
e depois fazer a enxertia dos cavalos, pegando material que já estava, vamos dizer assim, aclimatado àquela região. E tu sabes que agora, hoje é terça ou é quarta? Hoje é terça, amanhã, eu estou com o nosso funcionário da fazenda, indo até uma fazenda do lado, que está com manejo, não é orgânico, mas é bem menos intensivo a química, coletar galinhos de plantas resistentes, de uva, e vai fazer o plantio de pé franco, num primeiro momento, para servir de matriz. Mas eu vou ver o que vai acontecer. Eu não tenho experiência com pé franco, tá? Mas eu acho que, de repente, podemos ter uma surpresa muito positiva, sim. Então, vamos aguardar as cenas do Eu só não sei capítulo. te dizer quantos anos vai viver, porque a filoxera ela está presente aqui no Brasil, tá? Ela pode começar o processo, mas ser muito agressivo, né? Mas vou testar. Então, respondendo, Legal. não tenho experiência, mas esse ano já vou fazer um teste. Tá? Vamos aguardar. Bom, e a conversão de uma propriedade tem que ser completa para o biodinamismo, se ela tem várias culturas diferentes. Uma coisa que eu li a respeito é que, por exemplo, eu não posso receber a certificação biodinâmica, por exemplo, se eu tiver atividades que não respeitem essas regras na minha propriedade. Isso é real? Vamos dizer assim, tu pode fazer uma certificação de uma parte de uma fazenda, tá? Vamos imaginar que tu tenhas, sei lá, 400 hectares. E aí tu separou um pedaço da propriedade que está com uma proteção de mata para evitar que venha, porque existem regras, inclusive, de barreiras para evitar que haja uma contaminação de vizinhos, né? Então tem que ter uma distância de 15 metros de uma barreira para poder conseguir fazer a certificação e tudo. Então, é possível? É. Mas não é recomendável que uma propriedade tenha uma parte orgânica e uma parte convencional, uma parte biodinâmica e uma parte convencional. E isso é interessante, para teres uma ideia, nós temos um cliente em Santa Catarina, que inicialmente nós começamos com a certificação da uva para o orgânico, e como é uma certificação participativa, foi pioneiro em Santa Catarina e também aqui no sul do Brasil, pela ABDSul, que é a Associação Biodinâmica do Sul, a gente, aos pouquinhos, fomos conversando com a família, com os proprietários, porque eles criam cavalos, né? Eles não queriam certificar o cavalo ou as pastagens que alimentam os cavalos como se fosse biodinâmico. Só que aí o que eu fiz? O ano passado a gente fez um teste nessa propriedade, fazendo a aplicação do preparado 500 na semeadura da pastagem de outono, e depois o 501, quando ela estava mais ou menos com uns 15 centímetros de altura, e a diferença visual foi tão bonita, tão notável, que a gente conseguiu passar a ideia para o proprietário que, pô, se ele conseguisse alimentar o cavalo dele com um alimento com uma energia vital melhor, esse cavalo ia ter uma vida melhor, ele ia adoecer menos. E a gente, graças a isso, a gente conseguiu, agora faz uns 4, 5 meses, quando a gente teve a última visita do grupo, a gente fechou, ele assinou lá o termo de 100% da fazenda, 204 hectares, totalmente biodinâmico. Legal. Então, começou com a uva, depois entrou o lúpulo biodinâmico, que é um negócio maravilhoso, o resultado foi muito, muito surpreendente. E agora estamos com a alcachofra biodinâmica e também as pastagens que alimentam o animal. Então, respondendo, dá para fazer um pedaço desde que a área da fazenda que vai ser usada para o orgânico seja bem protegida de uma contaminação externa. Só que como a certificadora ela vai controlar todas as notas de compra de insumos, de repente você está comprando um adubo NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, para aplicar num canavial que está ali do lado, e quem me garante que tu não usou esse NPK no vinhedo ou na plantação de citros que está sendo certificada? Então, vamos dizer assim, é possível, mas o mais interessante, porque a ideia da biodinâmica é trabalhar a propriedade como um todo, como um projeto que ele tem ali o animal, que tenha a horta, que tenha toda, como se fosse um organismo agrícola, né? Cada item desse organismo tem que estar se comunicando. Se eu tenho a criação, por exemplo, de frangos, de galinha, de ovelha, eu vou usar, obviamente, esse resíduo do esterco
que é um material de excelente qualidade para nutrir as plantas, como uma base para o composto que eu vou fazer. Aí eu vou plantar um pouco de milho, milho crioulo, para alimentar minhas galinhas, para conseguir uma certificação de ovos biodinâmicos e orgânicos. Então, fecha o circuito quando toda a propriedade está, vamos dizer assim, sendo encarada como uma propriedade orgânica biodinâmica. E o mais importante, que eu falei na live da semana passada, é que não adianta as pessoas acharem que a biodinâmica vai fazer trazer para o produto apenas um valor agregado. Infelizmente, tem pessoas que acham que querem entrar por modismo, produzir um vinho biodinâmico, porque ouviu falar que o vinho é bom ou porque acha que vai poder aumentar o valor do vinho deles, né? Então, o correto para dar certo num projeto, tanto de conversão como de implantação na biodinâmica, que o eu da propriedade, que é o dono, o eu do organismo, né, que é o ser pensante, não seja o técnico, mas seja o proprietário. Então, aqui onde nós estamos, na Monte Astral, uma das coisas que mais me deixa feliz é que a proprietária, a Fernanda e o Paulo, eles se programam para vir para fazer, aqui para a propriedade, e aí, de madrugada, às 5 da manhã, a Fernanda está aqui já comigo, fazendo a dinamização. Aí, lá pelas 6h30, as crianças chegam, vão ajudar a gente, elas entram dentro do vinhedo das crianças conosco. É uma coisa muito legal, tu entender? Porque desse jeito a energia ligando da todo pessoa mundo. está passando para o projeto. E as coisas, é incrível. A propriedade aqui, se nós pegarmos e formos ver o vizinho do lado, tá? O solo está degradado, o herbicida entra direto, e aí tu compara com 1 metro quadrado de terreno dele e 1 metro quadrado de terreno da Monte Astral. A diversidade de plantas é assim impressionante. E os animais vêm, o açude agora já começou a vir as marrequinhas de migração. Tu vê que os animais, eles sentem a energia, e a energia, se ela é boa, acaba atraindo coisas boas. Se a ideia é trabalhar a propriedade como um todo, como cabe usar preparados biodinâmicos produzidos em outro lugar? Então, Boa. vamos dizer assim, é uma ótima pergunta, mas como num primeiro momento existe uma certa, não digo dificuldade, tá? Vamos pensar nos preparados de compostos, né? Tem um preparado que é colocado dentro de uma bexiga de um veado vermelho que vem da Alemanha. Então, a gente consegue, muitas vezes, aproveitar o quê? Junta alguns produtores, aí quem conseguiu essa bexiga vai lá e faz o preparado. Então, tem às vezes, uma dificuldade inicial. E nem sempre as pessoas estão, vamos dizer assim, preparadas para encarar algumas práticas. Por exemplo, o preparado do carvalho, né, que é utilizado para fazer o composto, a gente pega a cabeça, o crânio de um animal doméstico, né, e aí tem que tirar o cérebro com esse diz que tem ali dentro do animal e encher com uma serragem do carvalho e deixa essa cabeça da vaca ali dentro de um açude, um lugar com bastante umidade, durante 6 meses. Então eu digo que às vezes é muito menos traumático para alguém que não está acostumado com essa... Trazer pronto. Trazer pronto da onde? De alguém que produz com qualidade. Então, pegar, por exemplo, o Volkmann, ou pegar a Associação Biodinâmica, que as pessoas muitas vezes elas vão lá para aprender a fazer o preparado, metem a mão na massa, tá? E vão trazer. Aqui na Monte Astral, já no segundo ano, a gente fez os 2 preparados mais importantes, que é o 500 e o 501, na propriedade. Tá? A Fernanda e o Paulo vieram... Tem que ser um processo de conversão também do proprietário, né? De entendendo a importância disso, aprendendo a lidar com essas coisas. Mas eu acho que mais do que isso, vamos dizer assim, é que se a gente chegar para uma pessoa que quer entrar e dizer para ela que ela vai ter que fazer todos os preparados, que ela vai ter que arranjar um chifre de vaca e não de touro, vai ter que pegar esse chifre, vai ter que colocar no processo, pegar um esterco de vaca maduro, mas não muito passado para colocar, acaba meio que afugentando. Então, eu prefiro muitas vezes que a pessoa, num primeiro momento, adquira os preparados biodinâmicos de alguém que soube produzir com qualidade, do que faça um preparado de qualidade inferior e depois não dê o resultado. Mas sempre que possível, a gente já traz
o hábito de fazer o preparado na propriedade. Onde nós estamos, a gente já faz o 500 e o 501, que são os preparados mais importantes. Já os de compostos, a gente faz uso ainda do Volkmann para nos fornecer. E deixa eu te perguntar uma coisa, quando a gente frequenta vinhedos orgânicos, biodinâmicos, tem sempre as culturas associadas, e a gente vê assim, como se fosse um mato maior, falando no português, claro, a gente vê que não tem aquela roçagem, tem esse tipo de coisa. Aí tem gente que fala, nossa, parece um vinhedo abandonado. Isso, obviamente, não tem nada a ver. E eu, aproveitando isso, falando que isso, na verdade, eu queria que você falasse um pouco que faz parte desse equilíbrio que o vinhedo precisa ter, queria que você falasse uma coisa. A biodinâmica está estritamente associada à tecnologia, né? Apesar desses preparos muito antigos, coisas muito voltadas à natureza, mas a tecnologia é essencial. Com certeza. Porque o que acontece, né? Tu imagina, estamos num vinhedo, o vinhedo foi recém-plantado. Se a gente não mantiver capinado ao redor ou roçado ao redor das mudas, a aveia, todas essas plantas que a gente utilizou para fazer adubação verde, elas crescem, abafam a plantinha que está crescendo, fica muita umidade, ela adoece e morre. Então tem que ter todo esse cuidado. Então tem que fazer o quê? Tem que vir no primeiro momento com a enxada mesmo capinando. Aqui na Monte Astral, nós estamos agora numa fase de discussão de investimento para comprar um equipamento que na verdade é uma roçadeira circular. Depois eu vou te mandar um vídeo, aí tu pode botar no grupo. Ótimo. Tá? Que é um equipamento que ele é acoplado ao trator, e ele entra no vinhedo e faz o trabalho entre um pé e outro na linha. Por isso que a gente tem esse monte de taquarinha, essa madeirinha que está aqui atrás, ó, né? Tem os tutores aqui, porque ele tem um sensor, e aí ele encosta no sensor, desvia da mudinha para fazer o trabalho. Então, a gente não tem que associar a biodinâmica a trabalho excessivamente manual. Tá? Alguns livros que a gente tem acesso, né, no Brasil associa muito ao uso do trabalho animal, cavalo. Né? Nós temos uma cliente no Paraná, que ela é criadora de cavalos também, e aí como ela tem cavalos de tração, ela fez todo o projeto dela focando no uso do cavalo. Mas quantas pessoas ou quantos projetos têm essa felicidade de ter já o caso de um cavalo para poder fazer, né? Então, ali ela está comprando uma charretinha para fazer a aplicação dos preparados, a aplicação do caso do enxofre e do cobre. Tem um aradinho que entra também perto das plantas, que é tracionado pelo cavalo. Mas a gente não deve e não pode ficar associando exclusivamente a isso. Porque a realidade hoje é o quê? É pensar em... A gente tem uma janela muito curta. Se nós formos pensar que tem práticas que são feitas pela Lua, a cada 3 dias a Lua está numa constelação diferente. E como cada constelação tem um tamanho diferenciado, por exemplo, a constelação de Libra, que é excelente para trazer, vamos dizer assim, a questão aromática, se eu quero, por exemplo, produzir um vinho branco, aromático, muito mais intenso, eu vou tentar privilegiar a aplicação do preparado 501 na Lua em Libra. Então, se eu tiver que fazer... Eu sou de Libra, tá explicado, maravilhosa. É arte, né? Tá lá, tá. Gente, tá aí o mistério do meu sucesso. O segredo do meu sucesso. Então, isso é a questão... Por exemplo, nós vamos degustar um vinho, tá? Um vinho branco que foi colhido na constelação de Libra. Já tá degustando, safado? Não, eu só abri. Tá? Então, foi colhido em Libra. Isso aí o Joly fala direto do uso do calendário para isso. Por exemplo, já o Pinot foi colhido no mesmo dia, porque era pouca quantidade. Então, são os dois muito aromáticos. Mas tem situações, por exemplo, que nós colhemos um Cabernet Franc, num outro projeto, que foi colhido com um dia em Leão, que é o quê? Fruta. Então, dependendo do que a gente quer fazer com o resultado do vinho, a gente colhe. E outra coisa super importante, já que teve um cara que falou lá, um dos nossos espectadores, sobre a questão da enologia, a gente usa também essa questão da lua para resolver alguns pequenos problemas que eventualmente possam ocorrer na cantina. Se eu estou, por exemplo, com um vinho reduzido,
que está já com sinais de sulfídrico, o que eu vou fazer? Vou fazer uma remontagem ao ar aberto, de preferência num período de ascendência, que aí vou trazer mais ar ainda para dentro desse sistema, numa constelação de ar. Pode ser Libra, por exemplo, entendeu? Se eu, por exemplo, eu estou ao contrário, se eu tenho um vinho que está numa tendência já de oxidação, eu vou procurar trabalhar justamente ou na raiz ou na fruta, para trazer ele para o chão, entendeu? Então, são coisas que a gente faz na cantina também, né? Então, são coisas que o calendário a gente usa para tudo. Ó, só uma pausa, aqui estão falando que eu não sou equilibrada, não. Estão falando, a biodinâmica tá certa, a biodinâmica tá certa, e você, Lelo e Turca estão Tem que ver o teu ancestral, tá? qual é que é, se o teu ancestral é Libra, o que é, né? Porque eu acabei sei, descobrindo que eu sou leão, mas eu tenho o meu ancestral ascendente, eu sou ascendente escorpião, né? Então, o escorpião, o ascendente é aquilo que a gente aparenta para os outros. Né? Deixa, eu não sei o meu, vou procurar saber. A Fernanda, que é a proprietária aqui, ela gosta muito de astronomia, esoterismo e coisa, então ela, vamos dizer assim, fez o calendário, fez essa avaliação para mim aí e acabou me explicando algumas coisinhas aí. E é legal isso, né? A gente, e interessante que eu, quando comecei a conhecer sobre orgânico, biodinâmico, ouvi falar, me parecia algo muito distante. A gente vê que é algo muito mais próximo do que a gente imagina da nossa vida, né? Eu estava comentando ontem com uma amiga sobre a live, daí eu falei, tem aquele lance da gente cortava o cabelo na lua tal, para ficar melhor, para crescer, para não sei o quê, as marés que a gente sabe que se movimentam e tantas outras coisas, né? E me fala uma coisa, aí, pela experiência que você tem tido na Serra, alguma casta tem se destacado mais no cultivo biodinâmico, tem mostrado maior empatia com esse sistema, se mostrado com mais tipicidade? Como isso funciona? Existe isso ou não? Vamos dizer assim, nós estamos aqui numa DO de espumante, que vai ser a primeira DO de espumante do Brasil. Quebrou teu vinho aí ou não? Não, só encostei as taças. Né? E, então, o Pinot e o Chardonnay são duas variedades que, obviamente, eu tenho que ter aqui para poder fazer depois um espumante legal e tudo, né? Mas, vamos dizer assim, eu posso dizer que o Cabernet Franc foi uma das variedades que eu acho que deu um resultado muito legal até agora. Tá? O Riesling, surpreendentemente, também teve um resultado muito bom. E existem algumas variedades que nós implantamos aqui nesse projeto, que são variedades que a gente trouxe da Itália, são variedades resistentes, que são resistentes tanto para milho como para oídio. Então, a gente pegou essas variedades justamente para quê? Para ter uma folga, uma tranquilidade um pouco maior em relação às doenças. Mas o mais importante de tudo é a gente procurar ver quais são as variedades que naturalmente já estão mais adaptadas naquele território. Entendi. Então, por exemplo, se eu vou pensar em fazer alguma coisa na Mantiqueira, eu vou, obviamente, pensar num Sauvignon Blanc ou num Syrah, que eu já sei que ali essas duas variedades se adaptaram melhor que algumas outras. Se eu estou, por exemplo, na Serra do Sudeste, aqui no Rio Grande do Sul, tem o Teróldego, que deu um resultado muito bom, o Sauvignon Blanc também. Então, tem algumas variedades que a gente sabe que já estão se aclimatando um pouco melhor. Mas acho que vale a pena a gente, vamos dizer assim, ver o que melhor está se adaptando na região. Só que tem esse cuidado, por exemplo, de que, vi ali, as variedades Piwi é permitida na biodinâmica? É permitida sim, não tem problema nenhum, a gente usa, Rodolfo, a variedade Piwi. Justamente essas que eu trouxe aqui para Monte Astral, são variedades que só que o maior problema é o custo dela, né? Enquanto que uma muda de variedade normal enxertada está em torno de R$ 7,50 a R$ 8,00, uma variedade Piwi importada com certificação, a gente compra ela com uma faixa de R$ 30 a R$ 32,00 a muda. Então é muita diferença. Né? Mas eu digo, vale a pena a gente trabalhar. Os vinhos, por exemplo, do Sauvignon Cretos, que é uma variedade Piwi, tu não diz que não é de Sauvignon, porque na verdade ela tem 99,90 e não sei quantos % de Sauvignon, só que aí aquele cruzamento que teve com essa outra variedade, vamos dizer que deu a resistência, mas não deu o aroma, aquele foxê lá do híbrido, né? Então é por aí mesmo, tem que trabalhar com variedades resistentes, tem que trabalhar com espaçamento adequado. Aqui na Monte Astral a gente deixou 2 metros entre uma linha e outra,
e tem uma parte do vinhedo com 75 centímetros uma planta da outra, e tem uma outra parte do vinhedo que está com 90 centímetros. Então, dependendo da variedade, se é uma variedade que tem um crescimento expansivo um pouco maior, deixa um pouquinho mais distante. Mas não muito mais distante. Por quê? Porque a proximidade de uma raiz com a outra faz com que haja uma competição natural entre as raízes das próprias plantas e elas contenham o crescimento vegetativo, e isso faz com que elas depois não fiquem tão doentes. E outra jogada também, que eu acho que é interessante, o preparado 501, que é o chifre sílica, além de ser usado para dar resistência, para aumentar a fotossíntese, se nós tivermos em um vinhedo com excesso de vigor, se nós repetirmos o 501 com um intervalo de 2 a 3 dias, a gente consegue retardar esse crescimento. Então a planta, ela entende a mensagem que ela estava muito loucona e ela precisa voltar para o equilíbrio. Acelerada. E aí, ó, dá-lhe 501 nela que tu consegue equilibrar, entendeu? Então, é isso que é a parte de observação e de tu aprendendo, vamos dizer assim, com a biodinâmica. Não tem que ter medo de errar, tem que explicar muitas vezes. Uma das coisas que eu deixei bem claro que a gente trabalha, quando chega num projeto como esse, e também aqui em Pinto Bandeira, a gente tem outros projetos que a gente está atuando, todos eles com esse conceito da biodinâmica, mas a gente apresenta para os proprietários um trabalho, um estudo de investimento de 4 a 5 anos. Para quê? Para que eles não tenham surpresa depois do 3º ou 4º ano do que vai acontecer. Então, se a gente pega e explica que no primeiro ano o investimento é X, no outro ano Y, que as coisas elas nem sempre são rápidas, tá? na biodinâmica. Nós tivemos, por exemplo, em 2018, um excesso de chuva na primavera muito grande. Teve plantas que enfraqueceram pelo ataque de míldio, algumas morreram, nós vamos ter que replantar. Então, aquela ideia de que no 3º ano vai ter colheita nem sempre funciona. Já teve outros projetos que teve situações diferenciadas, que plantou, 2 anos depois colheu. Aqui em Pinto Bandeira também, da família Toqueto. Esse ano escolheram lá um pinozinho e um chardonnay, uma pequena quantidade, maravilhoso, e deu certo. Então, eu digo, tem que saber que tudo vai depender do como é que estava o solo, como é que estava o ambiente antes de iniciar o projeto. Né? E não perder... a gente tem... A gente ouve muito falar, não, o Brasil não é apto a fazer biodinamismo orgânico. Não, isso não é verdade. E você acha então, que a gente tem, inclusive, chances de obter todos os protocolos necessários para uma certificação dentro de uma propriedade que fizer tudo regularmente? É possível. Tanto acho aqui, então. que agora, já em mais 4, 5 meses, nós já vamos ter a primeira propriedade que eu dou assistência certificada Demeter, biodinâmica, em Santa Catarina. A gente fez um grupo para vinho, para uva vinífera, que é a Fazenda Felicidade, ali em Bom Retiro. Eles iniciaram há 2 anos o processo. Era uma área virgem, com mata ao redor. Mas tem uma ideia, a fazenda tem 204 hectares. Apenas 34 hectares é pastagem ou alguma coisa de agricultura. Tudo ao redor é área de preservação permanente. Então, estão completamente isolados, com vamos dizer assim, uma situação muito privilegiada. Mas eles não colheram um cacho de uva ainda, porque eles começaram do zero, já certificando do coisa. Por quê? Porque está numa fase de implantação, né? Mas vai ter, com certeza vai ter. Jefferson, a gente está com um pouquinho de tempo. Eu posso fechar e abrir a outra live para a gente continuar o papo? Aí, Rodolfo, já faço a sua pergunta na próxima etapa. Só avisa o pessoal para entrar também, né? De novo. Pessoal, vocês voltem, tá? A gente só vai... E daí já prepara os vinhos aí, Jefferson, que o meu tá cheiroso. Sim. Aqui, porque Libra, tá, né? Bom. Maravilhoso. Então eu vou... Já voltamos, gente. Sim.